Da paz do Senhor, vamos começar A paz do nosso Senhor. quarto dia de EBJ. Vamos pedir aqui ao nosso irmão, deixa eu ver aqui, Gildean, para fazer uma oração inicial. Logo após, a sua esposa, já a irmã Vanessa, vai louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Gildean, eu acho que você está perto de outro celular, está dando interferência. Então, peraí, Zé. Vou desligar o meu que eu tô perto dela. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Grato a Senhor. Deus pela oportunidade que Ele nos concede essa noite de estar aqui mais um dia. Oremos, dando início a esse trabalho, para que Deus se faça presente mais uma vez, né? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade que Tu nos concede, Pai, nesta noite. Pai, te pedimos, Pai, toma o primeiro assento, toma o primeiro lugar, Senhor. Faz conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ah, Jesus, faz, Pai, aquilo que nós esperamos de ti, Senhor. Toma a direção, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Vanessa, louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vou louvar o 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte que a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois um Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscam então, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Eis que vem vento indecido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ou não sejam descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Que possamos ser um dos tais, aqueles que buscam o poder de Deus, o dom de Deus, e que pelo mundo pregam a sua palavra e levam a sua cruz. Eu quero, desta feita agora, convidar o nosso irmão Josivan, líder ali de Estrela da Manhã,
para proceder com a leitura da palavra, Atos 2, versículos de 1 ao 4 e o versículo 39. Nosso irmão Josivan. A paz do Senhor. Amém. Amém. Estão me ouvindo bem? Desta feita, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leitura feita do 1 ao capítulo 4, do capítulo 2 ao versículo 4 e logo após ao 39. Amém? Passamos a ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verso 39, e diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Amém. Pode orar, Josivan. Já apresenta nosso pastor Clauber e vai trazer a palavra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nessa noite eu já venho, Senhor, te agradecer por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor. Uma noite, Senhor, entrando em tua presença, Pai. Toma, Senhor, o primeiro lugar, Jesus. Fica conosco nessa noite, fala nos nossos corações. Pai, também já viemos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor, desta feita, Senhor, através de um aparelho de celular, Senhor. Sabemos, Pai, que os dias, Senhor, estão meio complicados, Senhor, mas aqui está um povo teu, Senhor, zeloso e de boas obras, Senhor, que querem buscar mais de ti, Senhor. Pai, também, Senhor, já viemos, Pai, te apresentar o pastor Cláudio, Senhor, que nessa noite, Senhor, vai nos transmitir a tua palavra, o teu ensino. Pai, põe, Senhor, uma porção dobrada sobre a vida do teu filho nesta noite, Senhor. E cada dia mais o Senhor vem estar presente na vida dele e na nossa, Senhor. É o que te pedimos nessa noite e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu quero já desta feita apresentar o nosso pastor Clauber Maia. Se você já viu alguém parecido com ele, é o irmão gêmeo dele, Kleber Maia. O pastor Clauber Maia, ele é ministro do Evangelho, escritor, colunista, e sempre, toda semana, está publicando lá no canal EBD Web as suas aulas da escola dominical, todo domingo. É um pastor já conhecido, acredito, de todos aqui que estão conosco. Então, pastor Clauber, seja bem-vindo, nós agradecemos pela sua participação e a palavra está com o senhor agora e que nós oramos para que o senhor abra a porta da palavra nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. E Paz do Senhor. eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso irmão Vitor pelo convite e a todos os queridos irmãos que estão conosco. Nós estamos vivendo esses dias que são difíceis, complicados, porque os templos estão fechados. Estamos retomando, a partir dessa semana já, algumas reuniões, mas ainda por um tempo nós vamos conviver com essa situação que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem dado a sua graça e tem permitido que novas oportunidades tenham surgido, né? E uma delas é essa de nós podermos estar reunidos em lives, em aplicativos e estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus com essa opção que não é a mesma coisa, porque, claro, nós gostaríamos de estar juntos no mesmo ambiente, no mesmo templo, podendo se abraçar e glorificar a Deus juntos.
mas para essa época que vivemos, o que estamos tendo é algo que atende às nossas necessidades. Então, louvo a Deus porque isso tudo que aconteceu nesse momento em que a tecnologia nos está disponível. Você imagina se alguma coisa dessa tivesse acontecido há 20 anos atrás, estava todo mundo em casa e a única opção que tinha era a televisão. Tivesse alguma igreja fazendo culto na televisão, ótimo. Se não tivesse, você não tinha outra opção. Mas hoje, com a tecnologia, graças a Deus que nós temos. E graças a Deus pela iniciativa de realização dessa escola bíblica e dos preletores e dos assuntos que aqui foram e estão sendo abordados. E o assunto que nós vamos tratar nessa noite é sobre o batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. A nomenclatura não faz diferença. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse é um tema que é muito recorrente na nossa doutrina e na nossa igreja, e que, na verdade, me parece que de alguns anos e algum tempo para cá, nós temos insistido menos na proclamação dessa mensagem, que deveria ser mais frequente. Algumas pessoas, às vezes, dizem assim, mas Jesus não batiza mais com o Espírito Santo como batizava no passado. O que não é verdadeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a juventude de Natal, quando se chamava ainda UMADEM, por 8 anos, e nesse período nós iniciamos o seminário Como no Pentecostes, e por 11 anos nós realizamos aquele seminário, e eu vi muitas vezes Jesus batizar 80%, 90% das pessoas não batizadas com o Espírito Santo que estavam ali. Quando a gente chamava à frente no primeiro dia, quem não é batizado com o Espírito Santo, pegavam 120, 130 pessoas. E na última noite, às vezes você contava 5 ou 6 que ainda estavam buscando e os outros todos foram batizados. Mas por que muitas vezes nós não vemos mais nas nossas igrejas e até nos círculos de oração Jesus batizando com o Espírito Santo? Porque nós paramos de falar e nós paramos de buscar muitas vezes. Minha época de jovem, de adolescente, até de criança na igreja, oração para Jesus batizar com o Espírito Santo era todo culto de oração. Todo círculo de oração tinha um momento que se orava para Jesus batizar com o Espírito Santo. Não era no congresso de jovens uma vez por ano, não. Era toda semana. E Jesus batizava muitos com o Espírito Santo, porque a gente falava desse assunto constantemente e a gente buscava constantemente essa promessa de Deus. À medida que nós paramos de falar desse assunto, e principalmente à medida que nós paramos de buscar, eu sempre tenho frequentado os círculos de oração. E não me lembro a última vez, faz muito tempo que eu não vou a um círculo de oração aonde se faz oração específica para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu não me lembro qual foi a última vez em um culto de oração normal na igreja que se fez a oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Às vezes até nos nossos congressos nós estamos deixando de ter momentos para isso. E aí alguém diz, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. Não, não é verdade. Eu vi não só como no Pentecoste, mas nas vigílias que nós fazíamos uma vez por mês no Templo Central, teve vigília de Jesus batizar 40, 50 com o Espírito Santo. Então, o que nós continuamos crendo e continuamos vendo Jesus fazer. Agora, precisamos continuar falando e, acima de tudo, precisamos continuar buscando, porque certamente ele continuará batizando e continuará fazendo coisas extraordinárias.
Bom, quando eu estou falando sobre, eu estou fazendo a apresentação aí, né? Quem está acompanhando no outro perfil pode acompanhar a apresentação do slide. Quando eu vou falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo, eu estou falando disso sob uma perspectiva pentecostal, porque há vários outros ramos da teologia e grupos grupos cristãos sérios que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, mas que têm outro olhar sobre o batismo com o Espírito Santo. Há os chamados cessacionistas e muitos das igrejas tradicionais entendem que o batismo com o Espírito Santo foi no momento que a pessoa recebeu a Jesus como Salvador. E a salvação você recebe já o batismo com o Espírito Santo também. Enquanto que não está aparecendo não aí a apresentação. Deixa eu tentar mudar aqui então. Espera aí, só um minuto. No perfil no outro perfil eu estou me vendo, mas deixa eu mudar aqui para o Meet e tentar fazer essa apresentação para ver se está certo, porque é melhor todo mundo. Agora deu certo. Acredito que vai dar certo. Pronto. Agora deu certo, pastor. Ok. Então, nós estamos vendo isso dentro dessa perspectiva pentecostal. Nós vamos conversar sobre o batismo com o Espírito Santo dentro de uma perspectiva pentecostal. E quando eu digo assim, eu sou pentecostal, na verdade eu gosto de pensar assim, quando nós falamos sobre teologia, qualquer área que seja, nós nunca conseguimos fugir dos rótulos. Porque quando eu digo eu sou reformado, eu tenho uma série de coisas um conjunto de doutrinas, de pensamentos que apoiam essa ideia. Quando eu digo eu sou pentecostal, há uma série de coisas que acompanham esse pensamento. Então, nós vamos observar algumas dessas coisas. A primeira delas é que nós temos o livro de Atos dos Apóstolos não apenas como uma narrativa histórica para se entender o que houve no passado, mas também para obter isso como um modelo para a igreja de hoje, entendendo que Jesus, ele está de vez em quando cortando o slide, mas é coisa aqui do meu notebook, não sei porquê, mas vamos continuar que vai dar certo. É claro que o livro de Atos dos Apóstolos, ele também é uma narrativa histórica, que está apresentando aquilo que aconteceu lá. Mas como a igreja estava no seu nascedouro, como estava ali sendo inaugurado, né, esse modelo, então nós entendemos que esse é um modelo para a igreja. E aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos é um livro que, alguém diz, continua sendo escrito, né? Ou seja, aqueles atos que aconteceram com a igreja chamada primitiva ou apostólica, na verdade, eram as bases para tudo o que Deus iria fazer com a sua igreja para frente. Então, o mesmo modelo de evangelização, de pregação, de evangelho que estava sendo apresentado ali, é o modelo que a igreja continua até hoje apresentando. E o mesmo modelo de ações espirituais, de prodígios, sinais, maravilhas,
que ali aconteceu é o modelo que continua acontecendo até hoje. Até porque nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai escrever as suas epístolas estendendo para todas as igrejas para quem ele escreveu o mesmo tipo de promessa que ele fez, que foi visto ali em Atos dos Apóstolos. Então, nós entendemos que aquele era um modelo que não só serviria como sendo uma apresentação do que foi, daquilo que aconteceu, mas também e principalmente seria um modelo para toda a igreja dali para frente. Segunda questão é que nós entendemos como igreja, como doutrina pentecostal, que o livro de Atos dos Apóstolos e o próprio ensinamento do Senhor Jesus nos mostra o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência subsequente à salvação. Vamos lembrar que, após ressuscitado, João capítulo 20, Jesus aparece aos discípulos, soprou sobre eles, e a expressão soprou ela é muito significativa, porque o sopro, né, o ruar, é a mesma palavra que é traduzida por espírito, ou seja, a mesma palavra que significa sopro no hebraico, é a palavra que também significa espírito. E Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Não está muito claro o que foi exatamente que aconteceu ali, mas parece ter sido uma experiência com o Espírito Santo que os discípulos tiveram naquele momento, porque Jesus soprou sobre eles e ordenou que eles recebessem o Espírito Santo. Mas o mesmo Jesus disse, aí nós vamos ver Lucas 24, 49, ele dizendo: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós vamos perceber que algumas coisas do que diz respeito à ação do Espírito Santo na vida do crente, elas são instantâneas no que diz respeito àquilo que o crente recebe. Na hora que eu sou salvo, quando eu digo eu quero Jesus como Salvador, o crente recebe logo o quê? A manifestação da habitação do Espírito Santo nele. E Jesus disse: o Espírito ele estará convosco e habitará em vós. Aí a Bíblia fala sobre selo, sobre penhor, sobre a unção, que diz respeito a essas questões da presença do Espírito Santo na vida do crente, que diz respeito à questão de uma certeza de pertencimento a Cristo como selo, como marca de propriedade. A Bíblia fala também aí do penhor como garantia do recebimento das promessas, né? Porque aquilo que o Espírito Santo nos deu, nos foi dado como uma garantia do que nós vamos receber no futuro, e tudo isso é instantâneo. Poder como sendo alguma coisa que nós experimentamos, né? Como sendo algo que nós podemos ter mais ou menos. Ninguém tem menos selo ou mais selo. Ninguém tem também mais unção ou menos unção. Todos têm selo, unção e penhor. Agora, poder, nós podemos ter mais. E a Bíblia diz que nós devíamos pedir para que ele derrame sobre nós poder e que nós pudéssemos ser revestidos de poder. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Outra versão diz: a virtude do Espírito Santo. Então, poder é algo que se pode ter mais. E eu lembro muito, o pastor João Batista da Silva gostava muito de dizer assim que muita oração, muito poder. E pouca oração, pouco poder. É claro que a gente pode deduzir, então, que nenhuma oração teria nenhum poder. Mas isso para mostrar que, de fato,
nós precisamos continuar buscando isso, o poder. Ou seja, nós já recebemos o Espírito Santo como habitação do crente, como selo, como penhor, como unção. E 1 Epístola de João, capítulo 2, 20, ela vai dizer: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O verso 27 diz que a unção que nós recebemos permanece em nós e ela nos ensina todas as coisas. E aí vamos lembrar que lá em João 14, 26, está escrito que o Espírito Santo da verdade nos ensinará todas as coisas. Então, unção é uma referência à presença do Espírito Santo na vida do crente. Mas Jesus, quando Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo, nós cremos que eles já tiveram uma primeira experiência com o Espírito Santo ali. Mas Jesus disse que eles continuassem buscando em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, eles receberiam uma segunda experiência subsequente à salvação, que seria o que chamamos de batismo com o Espírito Santo. E a terceira questão, que está aí na base doutrinária daquilo que nós cremos como doutrina pentecostal, é que esse batismo com o Espírito Santo, ele está acompanhado de uma evidência física exterior inicial, que é o falar em outras línguas. Por que eu falo de evidência física? Porque é algo que realmente acontece através do corpo. E eu falo de experiência exterior, porque, de fato, é a única forma da gente ver. Alguém pode dizer assim, pastor, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo, só que na hora eu recebi uma descarga de poder e essa coisa toda, só que na hora eu tive medo, aí eu não falei. Bom, tudo bem, mas só que a gente que está do lado de fora, como eu não consigo entrar dentro da pessoa para ver o que aconteceu lá, a gente que está do lado de fora, a gente não tem essa marca, né? A gente não tem como ver o que foi que aconteceu ali, porque, de fato, a evidência física exterior é importante para que todos possamos identificar que isso aconteceu. No derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi isso que aconteceu. Uma evidência física exterior que chamou a atenção de todos que estavam ali em Jerusalém. Então, veja, essas três questões, além da questão da contemporaneidade dos dons espirituais, isso é a base daquilo que nós cremos. E quando eu digo assim, eu sou pentecostal, é isso que eu estou dizendo. Aliás, eu quero recomendar o excelente livro que o CPAD lançou do Robert Menzies, Pentecostes, essa é a minha história, essa história é a nossa história, e ele trata muito bem desse assunto. Então, se você diz assim, eu sou pentecostal, mas não acredito no batismo com o Espírito Santo, bom, então você não é pentecostal. Você diz, eu sou pentecostal, mas eu não acredito, acredito que o batismo com o Espírito Santo é na hora da salvação. Então você não é pentecostal. Se você diz, eu sou pentecostal, mas eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas não acho que falar em línguas é importante. Então você não é pentecostal. Pentecostal, a doutrina pentecostal, baseia-se nessas questões que nós aqui já apresentamos. A outra coisa importante, então, da gente verificar, porque há uma questão aí que é apresentada por algumas pessoas, que quando João Batista fala sobre Jesus, dizendo que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, então algumas pessoas acham, primeiro, que são duas experiências distintas, e que isso aqui Jesus estaria falando para os ímpios, ou João Batista estaria falando para os ímpios, porque fogo é sinal de juízo, é sinal de destruição, e alguns acham complicado associar o Espírito Santo, fogo que destrói, que queima, que mata. Bom, mas na verdade, nós vamos perceber que quando o fogo aparece na Bíblia, ou quando o símbolo é utilizado para referir-se ao Espírito Santo, há pelo menos três coisas distintas que aí vão se apresentar. Primeiro, o fogo pode apresentar o sinal de juízo,
Vamos lembrar aí quando desceu fogo do céu e consumiu aqueles que se levantaram contra Moisés. Como desceu fogo do céu e consumiu o capitão com os seus 50 duas vezes quando foram prender Elias. Como descia fogo do céu e consumia o sacrifício que era apresentado no altar. Nesse caso aí, quando o fogo consome, ele é sinal de juízo. Mas também a Bíblia vai falar sobre fogo no sentido de purificação. Zacarias, Deus vai falar com Israel dizendo que gostaria de purificar como a purificação da prata, como o ourives purifica a prata. E o que é que acontece com o fogo, com a prata ou com o ouro? O fogo não destrói a prata, nem consome o ouro, mas consome as impurezas que estão na prata ou no ouro. Então, nesse caso, quando o fogo destrói as impurezas, mas não o objeto principal, ele é usado aí como símbolo de purificação. Mas nós temos também o fogo sendo apresentado como a presença de Deus. O primeiro exemplo claro na Bíblia é quando Moisés se aproxima da sarça sobre o Monte Horebe, no Sinai, e o que chama a atenção de Moisés não é uma sarça pegando fogo, porque a sarça é um arbusto seco no deserto. Arbusto seco pegando fogo não é novidade nenhuma. Isso é algo que pode ser perfeitamente visto no deserto, porque é calor excessivo e não é nenhuma dificuldade da gente ver algo pegando fogo. Agora, o que chama a atenção de Moisés, ele disse assim, eu vou lá ver o que é que está acontecendo, porque a sarça queima, mas não se consome. Então, veja, havia a presença de fogo, mas aquele fogo não queimava, não consumia. E quando o fogo não queima, aí ele é representativo da presença de Deus. Nós vamos ver a mesma coisa na Shekinah, a apresentação como que de fogo, uma coluna de fogo, mas que não consumia, porque se fosse fogo de verdade, tinha queimado todo o arraial. Ou se fosse fogo para consumir, teria queimado todo o arraial. Lá no Apocalipse, capítulo 4, verso 5, ele fala também do Espírito de Deus e no meio dos castiçais e no meio das labaredas de fogo. E por que é importante a gente verificar isso? Porque quando houve o derramamento do Espírito Santo, e nós lemos aqui Atos capítulo 2, o verso 3 diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí, nós, pentecostais, usamos o símbolo do fogo o tempo todo, né? Todo nossos símbolos de congresso, de festa, de tudo que a gente faz, a gente bota uma labareda, se não botar a pomba, bota uma labareda, se brincar, bota até a pomba saindo de dentro da labareda, porque a gente gosta do fogo, porque ele representa a presença do Espírito Santo. Então, veja, quando o fogo, foi o caso aqui de Atos dos Apóstolos, o fogo não consumiu aqueles discípulos. Se fosse uma labareda de fogo em cima de cada um deles, e aí queimou, virou churrasquinho, aí era outra coisa. Então, por isso, quando João Batista faz referência dizendo o Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele não está fazendo referência necessariamente a juízo, mas o fogo também pode ser símbolo da presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, com relação ao batismo com o Espírito Santo, o derramamento de poder, primeiro nós tivemos a promessa, né? A promessa de Jesus dizendo, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, eu já citei, Lucas 24, 49, a promessa em Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e quando isso aconteceu, Pedro disse que era cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, que dizia, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como também o Paulo vai entender que é cumprimento da promessa de Isaías 44:3, que diz, derramarei água sobre o sedento e derramarei do meu espírito sobre
sobre toda a carne. Então, é uma promessa que aconteceu antes, né, desde a época de Isaías e de Joel, e que se cumpriu naquilo que Jesus disse que iria acontecer quando eles ficassem em Jerusalém. De fato, é algo muito significativo que nós tivemos Jesus morrendo por ocasião da Páscoa, Jesus ressuscita por ocasião da festa das primícias, e aí Paulo vai dizer que Jesus é o cordeiro, o nosso cordeiro pascual, que já foi sacrificado por nós. Ao mesmo tempo vai dizer que Jesus foi apresentado como foi feito as primícias dos que dormem, mas 50 dias depois da Páscoa acontecia a festa de Pentecostes, que era uma festa que fazia referência à colheita, a última das colheitas, né? A gratidão pela última colheita. E aí, naquele dia que se cumpriu a festa de Pentecostes, houve o que aconteceu aqui, que nós lemos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que aí foi a manifestação desse derramamento que aconteceu no dia da festa de Pentecostes. Daí porque, a partir daí, nós nos chamamos de pentecostais, né? Que aí eu vou já dizer exatamente que, na verdade, aqueles crentes da igreja chamada primitiva, igreja apostólica, eram crentes que não chamaram o movimento com esse nome. Mas, ao longo da história, principalmente aí associado à questão do avivamento da Rua Azusa, porque final do século XIX, nós tivemos grande presença do chamado movimento cessacionista, que muitos acreditavam que o batismo com o Espírito Santo era a própria salvação e os dons espirituais eles cessaram. Aí o entendimento de que a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos era apenas a narrativa histórica daquilo que aconteceu com a igreja primitiva. Mas, principalmente, o professor Charles Parham, na escola Bethel, em Topeka, no Kansas, começa a entender que não é assim, que, na verdade, aquela narrativa era algo que não teve ponto final, que ela continuou. E, de fato, a igreja passou por aquilo que se chamou de despertamentos e avivamentos anteriores, né? O primeiro despertamento, o segundo, o terceiro, que aconteceu com Jonathan Edwards, com Charles Finney e outros mais. E aí, quando esse movimento começou a pregar a ideia do batismo com o Espírito Santo e da evidência inicial de falar em outras línguas, e as pessoas começaram a buscar e começaram a receber, então se chamou esse movimento de movimento pentecostal, que foi iniciado aí mais recentemente, 100 e poucos anos atrás, na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, em 1906, e que nós somos continuidade desse movimento. Né? Nós, Gunnar Wingre e Daniel Berg, foram participantes desse movimento, principalmente através do pastor William Durham, da Igreja de Chicago, e que trouxeram esse mesmo ensinamento para nós no Brasil. Então, a Igreja Assembleia de Deus brasileira faz parte do que nós chamamos de movimento pentecostal. Por que se chama pentecostal? Porque está associado a esse derramamento do Espírito Santo, descrito no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que foi no dia da festa de Pentecostes. Precisamos fazer uma distinção entre o dom do Espírito Santo como uma referência ao batismo, que Atos 10, 45, quando fala sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, aí há uma referência exatamente a isso, que eles receberam também o batismo com o Espírito Santo, falaram também em outras línguas, e aí os que eram da circuncisão maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Da mesma forma, em Atos 11, 17, ele disse que o dom, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, então, quem pode resistir a Deus? Então,
aqui o batismo com o Espírito Santo, chamado de dom do Espírito Santo. É distinto dos dons espirituais, que aí nós vamos ter uma lista em 1 Coríntios 12, outra em Romanos 12, outra em Efésios 4, e outros espalhados por aí. Na verdade, nós temos duas listas, né, em 1 Coríntios 12. Então, os dons espirituais. É diferente do dom do Espírito Santo, que é o batismo. E também é diferente do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é aquilo que é o caráter de Cristo impresso no discípulo de Cristo através do Espírito Santo. E aí nós precisamos lembrar disso para dizer o seguinte: o que garante qualidade de vida espiritual é o fruto do Espírito. Não necessariamente o batismo com o Espírito Santo, que é o dom do Espírito, nem mesmo os dons espirituais. É possível que algumas pessoas não tão preparadas, não tão maduras espiritualmente, recebam dons espirituais. Vamos lembrar que Jesus mandou os 70 de 2 em 2, e eles chegaram todos muito animados, dizendo que os espíritos imundos eram expulsos e que eles curaram enfermos. Jesus disse: não se empolguem muito com isso, mas muito mais que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porém, nós vamos lembrar que naqueles 70 estava Judas. E certamente curou enfermos e expulsou demônios. Não é de se estranhar que lá em Mateus 7, Jesus disse que alguns iriam chegar diante dele e dizer: Senhor, mas em teu nome nós fizemos essas coisas. E comíamos e bebíamos na tua presença, Lucas vai dizer. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Ou seja, o que garante a qualidade de vida espiritual é, na verdade, o fruto do Espírito, que é uma marca de maturidade espiritual. Uma pessoa, por exemplo, pode se orgulhar de ter dons espirituais. Não deveria, mas pode se orgulhar de ter dons espirituais. Enquanto que uma pessoa nunca vai se orgulhar de ter o fruto do Espírito, porque se ele se orgulhar que tem o fruto do Espírito, é porque, na verdade, ele não tem. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, nós pensamos, e, na verdade, às vezes, nós até pregamos no passado, dizendo que, como que dizer assim, quem é batizado com o Espírito Santo é como se fosse um tipo de crente mais especial do que os outros que não são. E algumas pessoas até tinham esse tipo de fazer algo seletivo, né? Dizer, quem não é batizado com o Espírito Santo é um crente assim mais fraco, meia boca, porque não é batizado com o Espírito Santo. Não é o caso. Até porque nossos queridos irmãos batistas, presbiterianos, que não creem no batismo com o Espírito Santo e não buscam, embora muitos de lá já tenham crido e, tendo buscado, receberam, daí porque surgiram as chamadas igrejas renovadas, né, que são igrejas históricas que abraçaram a doutrina pentecostal, mas eles não são um tipo de crente inferior a nós, e nem nós podemos achar que quem é batizado com o Espírito Santo é mais do que quem não é. Não. É porque quem garante a qualidade de vida espiritual não é o dom do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é que é marca de maturidade espiritual. Outra coisa a pensar, então, é que nós cremos no falar em línguas como sendo a evidência inicial de batismo com o Espírito Santo. E por quê? Porque nós observamos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, não apenas como um registro histórico, mas como um modelo para a igreja. Não existe aquele versículo na Bíblia dizendo assim: e vós sabereis que o tal foi batizado com o Espírito Santo quando o virdes falar em outras línguas. Não tem esse versículo. Agora, tem uma narrativa e nós vamos ter aí 5 ocasiões de nós observarmos alguém recebendo o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Primeira narrativa, Atos capítulo 2, o texto que nós lemos em parte, né, e a continuidade dele, e diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo, verso 4,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no capítulo 2 de Atos, todos que receberam o batismo com o Espírito Santo falaram em outras línguas. A segunda narrativa que nós temos é Atos capítulo 8, o episódio de Samaria, quando Filipe vai pregar naquela cidade e quando muitos ali aceitam, ele convida os apóstolos para irem até aquela cidade e chegando lá, Pedro, ele impõe a mão sobre aqueles crentes, que o texto diz que eles não haviam recebido ainda o batismo com o Espírito Santo, e através da imposição de mão dos apóstolos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Aí, Atos capítulo 8, verso 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Bom, aqui não está escrito que eles falaram em outras línguas. Também não está escrito que não falaram. Mas veja, houve uma evidência física exterior. Por quê? Quando Simão viu, olha o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ora, como é que Simão viu que o Espírito Santo foi derramado ali? O que foi que Simão viu? Será que na hora que os apóstolos impuseram as mãos, desceu um pó mágico do céu, houve um pirlim-pim-pim, alguma coisa, e ele então viu? Não, não foi isso que aconteceu. O texto não diz o que foi que Simão viu, mas houve alguma manifestação exterior, porque o texto diz que Simão, vendo, ofereceu dinheiro para que eles dessem o poder para ele impor as mãos e alguém recebeu o Espírito Santo como ele estava vendo. Então, aí nós entendemos que há implícita nesse texto de Atos 8 uma evidência física, que não está dita aqui qual é. No capítulo 9, nós temos a narrativa da conversão de Saulo, e dizendo que ele também recebeu e foi cheio do Espírito Santo. Aqui não há, no capítulo 9, nenhuma narrativa dizendo que Paulo falou em línguas. Também não diz que ele não falou. Agora, lá em 1 Coríntios 14, por exemplo, ele diz que fala mais em língua do que todo mundo junto. Ou seja, que Paulo falava em língua, falava. No texto aqui não está dito se ele falou, mas na narrativa paralela que ele faz dessas coisas, ele fala sobre falar em línguas. Depois nós temos o capítulo 10, que aí é muito claro, né, porque é os da casa de Cornélio, que quando Pedro estava falando, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e aí a gente vai aqui para Atos capítulo 10 e vai ver claramente essa questão. O verso 44 diz: dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, e os fiéis que eram da circuncisão maravilharam-se, porque, verso 46 diz, os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, os da casa de Cornélio falaram em outras línguas. E nós temos ainda no livro de Atos dos Apóstolos a narrativa de Atos 19, que é a narrativa de quando Paulo está pregando e chama em Éfeso aqueles que ali ainda não haviam recebido, e ele disse que eles foram batizados no batismo de João e nem sabiam que existia Espírito Santo, e o verso 4 diz que Paulo impondo, o 5 diz que, o 4 diz que Paulo impondo as mãos, e o verso 5 diz que eles foram batizados, o verso 6 diz que eles veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então veja, o que é que nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos? 5 ocasiões em que alguém
está sendo batizado com o Espírito Santo. Em 3 delas, claramente se diz, foram batizados e falaram em outras línguas. Em uma outra delas, a de Atos 8, está implícito que houve uma manifestação exterior. E somente Atos 9, que lá no texto de Atos não há uma representação clara disso, mas há Paulo depois falando sobre essa questão. Ou seja, nós estamos lendo Atos e vendo que isso aqui seria, na verdade, um modelo. Não apenas Lucas descrevendo, dizendo, olha, teve alguém que quando recebeu, falou em línguas, não. Nós cremos que Lucas estava descrevendo o modelo, dizendo, quando eles receberam, eles falaram em outras línguas e esse seria o modelo. E nós vamos observar que, na verdade, quando fala de línguas, primeiro, línguas inteligíveis. O Paulo usa o termo em 1 Coríntios 14 de línguas estranhas. Línguas que nós não conhecemos. A capacidade de falar uma língua que eu não sei qual é, que língua é essa. Por isso que Paulo diz que se essa palavra profética, e aí daqui a pouco eu vou falar ainda sobre essa questão profética, mas se a palavra profética for dada em línguas, então que haja interpretação. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que está sendo falado ali. Mas, algumas vezes, essas línguas pode ser também a fala em idiomas que são desconhecidos daqueles que falam, mas não necessariamente desconhecidos daqueles que ouvem. O que vimos em Atos dos Apóstolos foi isso. Que vimos capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos os discípulos falando, e é interessante que ali Lucas usa 2 palavras como se elas fossem sinônimos. Ele fala que as pessoas dizem assim, nós estamos aqui pessoas de diversas línguas, e a palavra ali é dialectos, falando sobre os idiomas que eles falavam. E ele diz assim, mas como nós ouvimos falar na nossa língua, e aí a palavra é glossa, de glossolalia. Lucas usa as 2 palavras como se fossem a mesma coisa. Acontece que naquele dia de Pentecostes, as línguas ouvidas não eram conhecidas de quem falava, porque a maioria ali era galileu, nunca tinha saído de lugar nenhum da Judéia, só falava mesmo hebraico, aramaico e talvez grego, mas há uma lista de 15 nações que ouviram nas suas próprias línguas. Mas na casa de Cornélio, não faz sentido as pessoas ter falado em línguas, em idiomas, como em muitas outras passagens bíblicas, é o caso de Atos 14, quando Paulo está falando. Mas ao longo da história da igreja, há registro de muitas vezes que aconteceu algo semelhante ao dia de Pentecostes. Gunnar Wingren, inclusive, no livro do Diário do Pioneiro, há um registro de que ele foi fazer um batismo numa cidade próxima a Belém, não me lembro agora que cidade era, e que, assim, aquela coisa ainda era muito novidade, e eles, então, combinaram de fazer o batismo, eram poucos irmãos para se batizar, combinaram de fazer o batismo fora da cidade. Assim, uma coisa mais discreta para não chamar tanta atenção. Mas o fato é que alguém ficou sabendo e divulgou na cidade, e quase toda aquela cidade, ou muita gente da cidade, foi para a beira do rio para ver o batismo. E aquilo gerou uma certa tensão, porque os irmãos ficaram sem saber o que ia acontecer, se alguém, de repente, se levantaria. O clima era meio tenso ali entre eles. Mas aí o que acontece? É que o texto do livro Diário do Pioneiro diz que uma irmãzinha daquela cidade, possivelmente analfabeta de pai, mãe e parteira, é batizada por Gunnar Wingren, e quando ela levanta das águas, ela disparou em línguas estranhas. Ela disparou em línguas, e aí foi aquela coisa que chamou a atenção de todo mundo, até que um homem saiu do meio da multidão assombrado e disse que era judeu
e que aquela irmã estava falando em hebraico, e ele estava entendendo tudo que ela estava falando. Então, aquilo serviu de sinal para todas aquelas pessoas que estavam ali, que, na verdade, Paulo fala sobre essa ideia, né, das línguas servindo como sinais para aqueles que ali estavam. E, ao longo da história, muitos, eu vi a história do pastor José Vilarindo falando de que foi pregar no Paraguai, pensou que falava portunhol e dava certo, mas os irmãos lá falavam em Guarani, e ele abre a boca e começa a pregar e falar em línguas e está falando em Guarani, todo mundo entendendo, e muitas outras histórias que ao longo da história da igreja aconteceu. Agora, então, acontece que em muitos casos, ou em quase todos esses casos, inclusive quando são línguas ininteligíveis, a língua é uma fala de adoração. E é interessante nós observarmos porque capítulo 2 de Atos, quando eles dizem assim, mas como é que nós, e cretenses, e líbios, e tal, ele diz assim, ouvimos falar nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então, aí a gente percebe que o que eles estavam entendendo daquilo ali era uma mensagem de glorificação. Do mesmo jeito, lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, 46, ele vai falar sobre essas coisas, dizendo porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, aí nós percebemos que a linguagem é uma linguagem de adoração. Pode ser até que eu não esteja entendendo, porque Paulo diz assim, tem hora que eu falo em língua, o meu intelecto não entende nada, mas o meu espírito ele está em comunicação com Deus, né? Porque é uma linguagem de adoração. E isso vai ser algo que é importante para a comunhão também com Deus. Por isso nós insistimos em que não há nenhum problema dos crentes orarem em línguas, porque é uma linguagem de adoração que eles estão ali comunicando-se, adorando a Deus, estreitando a comunicação e a adoração e o relacionamento com Deus. E por último, vamos destacar qual o papel do batismo com o Espírito Santo e o que é que ele nos é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, o texto de Atos 1, 8, que diz que nós receberíamos, que os discípulos receberiam o batismo com o Espírito Santo, e ele disse, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, poder para testemunhar, ousadia para testemunhar, capacitação para testemunhar. E nós vimos isso. Os discípulos até ali eram pessoas acanhadas, que estavam escondidas dentro de quatro paredes, já tinham visto, inclusive, a manifestação de Jesus ressuscitado, mas ainda estavam tristes, acabrunhados e até surpresos depois com a ressurreição. Mas quando veio o batismo com o Espírito Santo, aí você vai ver Pedro se levantando no meio daquela enorme multidão e falando com ousadia. Vai ver Filipe saindo e pregando, e pregando até para gente grande. E Paulo e os discípulos, e todos pregando. Que, na verdade, é uma coisa que muita gente tem se perguntado, mas por que as igrejas, o movimento pentecostal, crescem tanto? Nada contra alguns nossos queridos irmãos em Cristo, que são de igrejas batistas, presbiterianas, que são pessoas que são filhos de Deus, que são tementes a Deus, mas às vezes a gente vê uma igreja ali que tem 100 anos, aí tem 100 membros, 40 membros, 80 membros, e às vezes você olha para outra igreja pentecostal e vê essa igreja crescendo muito mais. E por quê? Porque Jesus ama mais os de cá do que os de lá? Com certeza não. Mas porque os que recebem o batismo com o Espírito Santo recebem para que tenham ousadia e capacitação para testemunhar. E isso faz com que as igrejas cujo movimento pentecostal é a sua espinha dorsal,
tenham experimentado esse crescimento. E, por último, também uma linguagem profética. Lucas fala muito sobre essa ideia, e nós vamos ler Atos capítulo 19, o verso 6, ele fala sobre isso, que você vai ver, na verdade, em toda a narrativa de Lucas, isso é muito próprio, isso aparece em muitos lugares. Mas aqui no versículo 6, ele diz que ele veio sobre o Espírito Santo, sobre aqueles que Paulo impôs as mãos, e eles falavam em línguas e profetizavam. Mas quando a gente olha lá em Atos 10, na casa de Cornélio, a gente vai ver que há algo muito semelhante. Pedro está falando de quê? Pedro está falando sobre os profetas. Aí diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão perdão dos pecados. Quando Pedro estava falando dos profetas, aí veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Ou seja, na verdade, nós vamos ver algo semelhante lá atrás, quando Moisés vai resolver impor as mãos sobre 70 e como que uma transferência de capacitação espiritual sobre aqueles, e aqueles sobre quem ele impôs as mãos, eles começaram a profetizar. E dois que estavam lá no arraial, que também receberam, também começaram a profetizar. Da mesma forma, nós vamos ver que em Atos há essa experiência. Aqueles que recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, também começam a profetizar. E o dom de profecia foi sempre muito característico do movimento pentecostal, porque é algo que acompanha. E não somente a profecia no sentido de dom de profecia, mas inclusive a profecia como manifestação da palavra, do uso da palavra como uma mensagem profética para alcançar. Porque qual foi a leitura que Pedro fez? Quando alguém chamou e disse: o que é que está acontecendo aqui? Pedro disse: olha, meus irmãos, isso aqui que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel disse. E aí ele disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos profetizarão. Então, ou seja, primeiro ele estava mostrando que sonhos, visões, revelações era algo que haveria de frequente na igreja. E Paulo tem visões, tem revelações de anjo que aparece a ele, que mostra, passa a Macedônia, esse barco não vai se destruir. Então, esse tipo de revelação é algo que é constante na vida da igreja, na igreja primitiva. E a profecia que acompanha, tanto que lá na frente aos Coríntios, Paulo vai escrever para orientar como eles deveriam usar esse dom de profecia. Então, aí nós vamos perceber que, de fato, nós temos uma manifestação muito interessante para se observar daquilo que é o movimento pentecostal e aquilo que nós vamos sempre observar o que vai acontecer com os que são batizados com o Espírito Santo. E nós não só cremos assim, como nós percebemos que é algo muito, muito verdadeiro na nossa visão espiritual, é que nós não apenas vemos no livro de Atos isso acontecendo, mas nós vemos nas nossas vidas. Nós vemos não só na história da igreja ao longo dos 2000 anos que se passaram, mas nós vemos na história da igreja de hoje. Eu fui criado numa igreja, sou crente desde menino, né, e nasci num lar cristão, e vi essas coisas como algo muito frequente. Os cultos que eu me lembro quando criança, quando adolescente, eram aqueles cultos que tinham manifestações espirituais constantes, de um se levantar em línguas, o outro lado se levantar em interpretação,
de Jesus levantar um e ir lá impor as mãos e entregar uma profecia, círculo de oração era algo constante e frequente desse jeito. Infelizmente, é que parece que nós, como disse, meio nos acomodamos, né, em relação a isso, porque nós achamos que não sei por que não deveríamos ser tão frequentes e, e muitas vezes deixamos de pregar, de falar, de ensinar e ao mesmo tempo deixamos de buscar. Eu vi em muitas ocasiões, só aqui citando novamente a questão do seminário Como no Pentecostes, que reunia os jovens ali à frente e dizia, olha, é o seguinte, nós vamos buscar agora, e como é que nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Nós vimos lá que o ambiente de batismo com o Espírito Santo é um ambiente de adoração. Você não precisa ficar, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, que você não vai vencer Jesus pelo cansaço. Essa não é a questão. Você vai fazer o quê? Você vai adorar a Deus, vai glorificar, vai se quebrantar. E aí o que é que vai acontecer? A Bíblia diz assim, que eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem concede as línguas? O Espírito Santo. Mas é quem fala as línguas? Aqueles a quem o Espírito Santo concede. Ou seja, alguém tem que, então, falar em outras línguas quando receber o batismo com o Espírito Santo. Aí alguém diz assim, pastor, mas como é que eu sei que essa língua é o Espírito Santo que está me dando? Aí eu pergunto, mas você estava pensando em quê naquela hora? Você estava pensando, já sei, vou falar assim, 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 assim. Não, eu estava glorificando a Deus, me lembrando das coisas boas de Deus e tal. Aí, de repente, na minha mente, apareceu uma língua. Então, essa foi algo que você recebeu. Porque o Espírito Santo não é como no Espiritismo que o Espírito toma conta da mente da pessoa. Não. O Espírito Santo fala a nossa mente e nós vamos ouvir essa voz do Espírito Santo e falar. Alguém diz, mas será que não foi o cão? Diz, não, qual o interesse que o cão tem de você ser batizado com o Espírito Santo? Outro diz, mas será que isso não é da minha cabeça? Sim, aí eu volto à mesma pergunta. Da sua cabeça como? Você treinou em casa e você se preparou que na hora era isso que você ia dizer e treinou direitinho as palavras? Não, eu estava na hora só chorando e me quebrantando, e, ô Jesus, como tu és bom, e de repente apareceu na minha cabeça aquela palavra. Então você faz o quê? Você fala a palavra que lhe veio à mente, porque se você não estava pensando, você não estava treinando, você estava simplesmente glorificando. O que estava na sua mente era glória a Deus, que Jesus lindo, como é maravilhoso, como é doce a presença do Senhor, e que coisa gostosa. Aí, de repente, surgiu uma língua na sua mente, e aí você faz o quê? Você fala essa língua, porque é assim que a Bíblia diz que funciona. O Espírito Santo concede, e aqueles a quem ele concede, eles falam em outras línguas. Aí alguém pode pensar, mas será que só tem esse jeito, não tem outra forma? Bom, não sei. A única que a Bíblia mostra é essa. Que alguém pode perguntar assim, mas e o mudo, será que não pode ser batizado com o Espírito Santo? Bom, pode. A gente é que não vai poder saber acompanhar se ele foi batizado com o Espírito Santo, porque se ele não fala, e a Bíblia mostra como evidência o falar em línguas, então, claro, se o mudo falar ou receber, ele recebe, mas a gente não vai ver a evidência física inicial. Mas é isso, e Deus abençoe os queridos irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, de preferência pergunta fácil para não estragar a amizade, mas é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que a Bíblia nos fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Muito bem, graças a Deus por essa boa palavra. Então, já que o pastor nos deu essa liberdade, se algum irmão tiver alguma pergunta, uma pergunta fácil, lógico, aí os irmãos podem ficar à vontade para perguntar, fazer o seu questionamento. Eu expliquei ao irmão Vitor, eu não vou poder ficar até as 9h30, Isso. que de 9h30 eu tenho aula,
mas como nós temos ainda aí mais uns 15 minutos, quer dizer, mais alguns minutinhos dá para me responder alguma pergunta que algum irmão tenha. Não é bom a gente levar as dúvidas para casa, então se alguém tiver alguma pergunta e queira fazer, eu estou à disposição. Perfeito. Ou fala ou comenta aqui que a gente faz a pergunta. Enquanto alguém pode querer perguntar, eu já quero fazer menção aqui da presença do professor Danilo, está entre nós aqui virtualmente, está ouvindo a preleção Rapaz, desta noite. era para você ter me avisado antes, porque agora já começou a dar uma alegria nas pernas, porque saber que o Danilo está ouvindo também esse negócio. Mas agora já foi, não tem mais jeito não. O professor Danilo está conosco também, o nosso irmão Douglas, supervisor da nossa área 5. Deus abençoe vocês. Acho que o irmão Josivão vai fazer uma pergunta. Pode fazer aí, Josivão. Escreva aí no comentário. Pode perguntar, irmão José. Pergunta fácil, para não dar problema. Se quiser escrever, ou se quiser também abrir o microfone e falar, não tem problema. Isso, perfeito. Parece que ele está escrevendo, né? Vamos esperar. Eu posso furar a fila, Pai Senhor, irmão Douglas, enquanto o irmão está digitando e fazer uma pergunta? Pode sim. Pode, irmão Douglas. Pai Senhor, Estou Pastor lhe vendo Cláudio, não, tudo mas bem? Pai do Senhor, bem, graças Deixa eu abrir agora aqui a minha câmera. Foram algumas perguntas que eu já vi muitas vezes os jovens conversar em relação aos dons espirituais. Só podemos exercer os dons espirituais se formos batizados com o Espírito Santo, primeiro, ou Deus pode manifestar algum dom sem ser batizado com o Espírito Santo? Boa pergunta. Obrigado. Olha, boa pergunta, Douglas. É o seguinte, os dons, alguns autores vão fazer distinção dizendo que há dons chamados manifestacionais, que são dons que ocorrem sob manifestação, e há dons que não são manifestacionais. Então, por exemplo, eu tenho impressão que Jesus me deu o dom de ensino. E aí o que acontece? Se eu estiver dormindo, o telefone tocado de 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, ninguém faça isso não, que eu preciso dormir, mas o telefone tocado de 4 horas da manhã e a pessoa disser assim, pastor, eu estou com uma dúvida aqui e tal, o senhor pode me ajudar? E eu posso, naquele momento, ser ajudado por Deus para trazer uma resposta àquela pessoa por causa do dom que ele me usa. Ou em qualquer momento, em qualquer hora que eu for ministrar, Deus me usar através desse dom. Mas, por exemplo, o dom de profecia não é assim. O dom de profecia depende da manifestação do Espírito Santo para falar. Até porque se eu fosse dono do dom de profecia, eu montava um disque profecia. Aí o camarada atendia e dizia, se a sua profecia for sobre questão de saúde, disque 2, se for emprego, disque 3, se for relacionamento, disque 4, ou disque 9, e aguarde um dos nossos atendentes. Mas como não dá para a gente fazer isso, porque não dá para ganhar dinheiro com esse negócio, porque esses dons ocorrem sob manifestação. Porém, a Bíblia fala de muitos outros dons, dons de governo, dom de hospitalidade. Então, assim, nos parece que esses dons manifestacionais, eles dependem de uma manifestação de poder na vida do crente que seria caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo. Agora, isso é algo assim que a gente não tem essa certeza absoluta de dizer, olha, esse dom é assim e aquele outro não é, mas os dons manifestacionais nos parece haver uma questão de poder que está aí associado, né? Até porque uma classificação dos dons é chamada de dons de poder e parece estar associados a derramamento de poder que está associado ao batismo com o Espírito Santo. A pergunta do irmão Josivan, foi sobre a diferença entre batismo no e com o Espírito Santo. Não há diferença, não, irmão Josivan, é a mesma coisa. Na verdade, se disser que a gente foi derramado o Espírito Santo sobre nós, ou se disser que nós fomos encharcados pelo Espírito Santo,
ou seja, dá no mesmo. Não há diferença sobre isso e tanto faz uma expressão como outra, ela se refere à mesma coisa, que é aquilo que a gente já viu lá em Atos 10 e também em Atos 11, o chamado dom do Espírito Santo. É a mesma coisa. Pastor, muitas vezes nós ouvimos, né, aqueles irmãos que não creem na atualidade dos dons, no batismo com o Espírito Santo, eles citarem que a Bíblia diz que só há um batismo, né? Inclusive usam 1 Coríntios 12:13, né, que nós somos batizados em um Espírito, e outro texto também, se eu não me engano, em Hebreus, eu não lembro agora o outro, mas que Há citam uma que só só fé, um há um só batismo, é batismo, fé. né? Aí eles dizem que então é a mesma coisa, né? Que a gente recebe quando aceita Jesus. Como explicar isso? Mas veja só, da mesma maneira, quando ali Paulo está defendendo, dizendo há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, ele não está defendendo a doutrina de que só há uma coisa chamada batismo, até porque ele mesmo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10, que todos nós fomos batizados em Cristo, e na nuvem os que saíram do Egito. E aí, se fomos batizados em Cristo, como é que também somos batizados nas águas? Então, um se chama batismo, o outro não chama. Na verdade, a ideia ali que ele está defendendo de há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, ele está defendendo a questão da unidade doutrinária que nós temos. E não defendendo a ideia de que um só é o batismo, porque, como eu disse, o batismo em águas é citado e o batismo em Cristo também é citado. Então, não é o caso aí de achar que ele está dizendo que não existe outro batismo que seria com o Espírito Santo. Tiago está perguntando por que as igrejas históricas têm dificuldade de acreditar. Bom, é essa questão, Tiago, da exegese, né, da maneira como creem, essa leitura que eles fazem, que faz, principalmente a questão mais difícil aí é que eles fazem a leitura de que Atos dos Apóstolos é apenas um livro histórico, que apenas registra o que aconteceu com a igreja. Enquanto que nós fazemos a leitura dizendo que não, que Atos dos Apóstolos é um livro que apresenta um modelo de Deus para a igreja e que ele não terminou de ser escrito porque o Espírito Santo que agiu na igreja apostólica continuou agindo não só na história da igreja, em John Wesley, em Finney, em Moody, em Jonathan Edwards e na Rua Azusa, sobre Seymour e em tantos outros, né? Robert Evans no avivamento do país de Gales, como continua, foi assim com a irmã Agnes, que foi a primeira batizada com o Espírito Santo na escola em Topeka, e foi assim com todos os que foram batizados com o Espírito Santo. A irmã, a primeira batizada com o Espírito Santo no Brasil é, em cuja casa a Igreja Assembleia de Deus iniciou, e com Gunnar Wingren e com Daniel Berg, como com todos nós que fomos batizados com o Espírito Santo. Nós não inventamos isso. O que eu recebo como línguas não é algo que é da minha cabeça, que eu inventei, e é algo que foi recebido pelo Espírito Santo, que repetiu a mesma experiência. Então, alguns que o Menzies chama de pentecostais anônimos recebem a experiência, mas têm medo de falar em público, e aí muitos defendem essa ideia. Mas por isso que eu comecei a minha fala dizendo, se eu digo eu sou pentecostal, eu estou dizendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo para hoje, creio no livro de Atos como sendo um modelo de Deus para a igreja, creio no falar em línguas como a evidência inicial e creio na contemporaneidade dos dons espirituais. É assim que nós cremos. Eu vou pedir licença a vocês, que realmente, senão eu perco a minha aula. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e esperamos em Deus que nós tenhamos outras oportunidades
tanto online quanto presencial, de estar colaborando com os queridos irmãos. Muito bem, pastor Clauber, agradecemos mais uma vez pela sua participação, e Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, e que possamos sim estar juntos em breve para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês e um abraço a todos. Amém. A paz, Queridos, do Senhor. amém. Queridos, vamos encerrar. Eu queria pedir ao nosso supervisor, irmão Douglas, para fazer esta oração, para encerrarmos essa aula de hoje. Lembrando que amanhã nós não teremos, mas sábado, às 20 horas, estaremos juntos numa aula sobre pentecostalismo e neopentecostalismo, com o presbítero Sérgio Lins. Então, não percam, sábado estaremos juntos novamente. Nosso irmão Douglas. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. E Amém. parabenizar mais uma vez o irmão Vitor e a toda a liderança do setor 13. Tem sido uma bênção. Ontem eu não consegui participar, hoje eu consegui chegar no finzinho e ainda recebi bastante, graças a Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Pai amado e santo, Deus querido, mais uma vez te damos graças, Senhor, por uma aula tão maravilhosa que o Senhor nos presenteou esta noite. Pai querido, que tudo foi ensinado, que a gente possa, Pai amado, guardar no nosso coração, possamos colocar em prática, Pai, e saber que o Senhor está vivo aí nos céus, pronto a nos batizar e derramar o teu poder sobre a tua igreja aqui na terra. Pai querido e santo, nos dá uma noite abençoada. Continua abençoando a EBJ, continua abençoando o Vitor e toda a liderança do setor 13. E ajuda-nos, Pai, a estarmos aqui até o final. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Vitor. Deus Amém. abençoe. Mais uma Graças vez, a Deus. parabéns. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Douglas. Sábado nós estaremos juntos novamente, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.